Hoje é terça-feira, 20 de agosto, e está entrando no ar o 36º Giro de Notícias. Venda de Jonathan escancara o problema financeiro do Botafogo. Elkson, ex-jogador do Alvinegro, foi convocado para a seleção chinesa e diretoria erra novamente e mantém preços de ingressos para a partida contra a Chape. Eu queria chegar aqui para fazer vídeos para vocês e falar: nossa, hoje não tem problemas em relação ao Botafogo. O Botafogo passa um dia maravilhoso. E digamos que talvez eu consiga fazer isso ano que vem, se as coisas acontecerem da maneira que você, torcedor, espera, do que eu, torcedor, também botafoguense, espera. Que a profissionalização salve o Botafogo a partir da temporada de 2020. Botafogo que tem que vender um jogador por mês. Isso mesmo, precisa vender um atleta por mês para pagar a sua folha salarial. Foi assim que aconteceu com Jonathan, jovem revelado pelo Duque de Caxias, que chegou no Botafogo ainda na equipe sub-20. No final da temporada passada, o Botafogo comprou 50% desse atleta por R$300 mil. E na última semana, fez a negociação com a equipe do Almeria da Espanha, da segunda divisão espanhola. A venda de 75% dos direitos econômicos e federativos desse atleta saiu por €1 milhão, aproximadamente R$4,5 milhões, com a cotação do dólar, com a cotação do euro, de ontem. E se a gente pega esse valor, divide entre 50% para Botafogo e 50% para Nova Iguaçu, dá aproximadamente R$2,2 milhões para cada equipe. Foi suficiente para quê? Pagar a folha salarial de junho dos atletas e dos funcionários. Isso mesmo. E como o Botafogo não consegue fechar nenhum tipo de patrocínio master, o setor comercial do Botafogo não funciona, ainda mais que agora perdeu seu craque, que era o Caio Araújo, a tendência é degringolar. E o torcedor às vezes é enganado com uma possível parceria com a China que vai render frutos para o Botafogo. Nada. Isso não vai acontecer. Se acontecer é mais para frente. Não tem nada para agora. O futuro é incerto para o Botafogo. O futuro é muito complexo. Enquanto isso, o Botafogo tem que vender as suas joias, jogadores que poderiam valer algo a mais no futuro, por valor bem abaixo. Está certo que o Jonathan, se você pegar o site Transfer Market, que apura os valores de mercado de cada atleta, ele valia €500 mil. Mas tem 21 anos de idade e tinha tudo para o seu valor aumentar. Mas devido a essa praticamente insolvência do Botafogo financeira, o jogador foi vendido a preço bem abaixo do que poderia ser daqui a 1 ano, 2 anos. Essa é a necessidade do Botafogo. Chega uma proposta, você tem que vender, não tem que pensar. E como eu falei no título, como eu falei aqui na abertura do Giro de Notícias, isso escancara o que o Botafogo sofre, escancara a crise financeira que o Botafogo tem. Como vai pagar julho? O Botafogo está devendo o mês de julho para os seus atletas e para os funcionários, além dos direitos de imagem de junho e julho para os seus jogadores. Como vai ser? Terá que vender outro atleta. Se não tiver venda, não tem dinheiro, porque o Botafogo é incapaz de arrecadar recursos. O Botafogo é incapaz de conseguir novas fontes de renda. Segundo meu amigo Matheus Mandil, jornalista, ele fez uma publicação bem interessante no seu Twitter. O Botafogo neste ano já vendeu Matheus Fernandes, Igor Rabelo, Leandro Carvalho, Glauber e agora o Jonathan. Matheus Fernandes foi vendido por R$15,2 mil, Leandro Carvalho por 3 milhões, Igor Rabelo por 13 milhões, Glauber aproximadamente R$2,5 milhões e agora o Jonathan por R$4,5 milhões, o que dá um valor aproximado de 38 milhões. Quando foi feito o orçamento do Botafogo, a previsão de orçamento, colocaram de vendas que o Botafogo conseguiria arrecadar 70 milhões. Mas depois fizeram uma mudança e passou para 40 milhões. O que o Botafogo pretendia arrecadar em relação a vendas está praticamente alcançado na temporada de 2019. Mas aí vem aquele pensamento. Se o Botafogo estivesse saneado, estivesse com uma estrutura financeira bem legal, se chegasse uma proposta do Almeria para o Jonathan de €1 milhão, você poderia falar: não vou vender. Quero €2,5 milhões, €3 milhões. O Almeria poderia falar se sim ou não.
Você teria poder de negociação. O teu poder de barganha seria muito maior. E hoje o Botafogo não tem isso. O Botafogo não tem isso. O Botafogo parece aquela pessoa, aquele cidadão que não tem condições de sustentar a sua casa e que recebe qualquer 10 reais para pintar a parede e o cara tá achando que tá legal. O cara não valoriza o seu serviço. E é assim que o Botafogo faz, devido ao que está acontecendo com as suas joias. Não valoriza o que tem em General Severiano. Fazer o quê? Torcer. O torcedor do Botafogo hoje só pode torcer que as coisas aconteçam. Só pode torcer por uma coisa, a profissionalização. É algo que eu falo aqui todos os dias. É o que pode salvar o Botafogo. Porque se continuar da maneira que está, não anda. Não anda. Seu Nelson Mufarrege. Cadê o seu Nelson Mufarrege para falar de arrecadações? Cada entrevista confusa que o presidente dá. A que ele deu para o Globoesporte.com é uma prova disso. Botafogo não tem o que fazer. Botafogo tem que vender para sustentar e para terminar esse ano de 2019. Por isso que eu falo, estar na parte de cima da tabela com 22 pontos, com tudo que está acontecendo, é um milagre de Deus. É um milagre que está acontecendo para o Botafogo. Eu acho que isso talvez seja o melhor dos mundos para o que a gente tem. Sinceramente, com o que está acontecendo, com isso de ter que vender o almoço para pagar a janta, é assustador. É o mais Botafogo, que assumiu o Botafogo em 2014, depois da administração do Maurício Assunção, nos seus 2 últimos anos, totalmente equivocada e cheia de erros. Aliás, começaram alguns erros antes, que estouraram em 2014. Mas que chegou com a ideia de ser diferente. Claro, foi diferente no começo, com antecipações de cotas, com vários outros fatores. Presidente vivendo no mundo de ilusões, falando que estava pagando as dívidas passadas, mas com antecipações. Estourou agora. Estourou agora. Agora é culpa de quem? Culpa do Maurício Assunção ainda? Do Bebeto de Freitas? Do Rolim? Do Mauro Ney Palmeiro? Do Montenegro em 95? Ou é culpa do mais Botafogo? Eu acho que a culpa agora tem 2 nomes. Mais Botafogo ou menos Botafogo. Está rolando um sorteio aqui, ó, uma campanha, uma competição para você ganhar essa camisa da capa. Como que faz? Simples. Entre no seu perfil do Instagram, marque canal do TF, marque Capa Brasil, coloque uma camisa do Botafogo, que foi utilizada na época da capa entre 2004 e 2009, meados de 2009, e conte um jogo que te marcou muito nesta época de parceria. As 2 melhores histórias com a camisa do Botafogo vão para um sorteio no dia 20 de agosto, lá nos meus perfis, tanto do Instagram, tanto do Twitter. Então é sua chance de ganhar essa camisa maneiríssima da capa. Vamos falar um pouquinho de coisa legal, coisa boa, depois eu falo de novo de outra porcaria que o Botafogo fez ontem. Elkson, jogador identificado com o Botafogo, que recentemente, no dia do aniversário de 115 anos do Alvinegro, fez uma postagem muito bacana nas redes sociais, se orgulhando, falando que o filho dele é botafoguense. Muito bacana essa identificação que o Elkson tem com o Botafogo. Ele foi o primeiro jogador não chinês, de ter estrutura chinesa, né, de ter descendentes chineses. Ele foi convocado para a seleção local pelo Marcelo Lippi, ex-técnico da seleção italiano Marcelo Lippi, que gostava muito dele. Elkson, que atualmente está no Guangzhou Evergrande, lá da China, nem sei se a pronúncia saiu correta, né? Porque de repente pode ser errada, se saiu errado vocês comentem aí. Mas foi convocado justíssimo, está lá naquele futebol desde que saiu do Botafogo, criou raízes, virou artilheiro e ponto para Oswaldo de Oliveira. Se a gente se lembrar de 2012, quando ele colocou o Elkson de centroavante, o que rolou de corneta em cima do próprio Elkson? Os torcedores hoje que pedem a volta do Elkson. Tô ligado nisso, tem muita gente que pede volte Elkson, mas são os mesmos que xingavam esse jogador enquanto esteve no Botafogo, chamando de balada Elkson. A gente se lembra disso, a gente não esquece não. Não esqueça dessas coisas não, galera. Mas o Elkson conseguiu se transformar num grande centroavante e é um jogador que está na seleção chinesa e tem a possibilidade, caso essa seleção consiga uma classificação para uma Copa do Mundo, disputar uma competição mundial pela seleção do país mais populoso do mundo. A gente torce pelo Elkson. É um cara que sempre mostrou respeito e carinho pelo Botafogo.
Apesar de uma passagem de 2 anos, mas se identificou. Eu tenho certeza que se caso ele volte para o Brasil, isso daqui a alguns anos, já que ele tem 30 anos e ainda tem um período de contrato lá na China, uma das primeiras opções, se o Botafogo estiver saneado certinho, deverá ser o Alvinegro. E a diretoria do Botafogo não escutou, não deve ter visto meu vídeo achando que tá legal esses valores de ingressos e colocou à venda os mesmos para o jogo contra a Chapecoense na próxima segunda-feira no estádio Newton Santos. Vamos aos valores. R$20 setor norte, 60 setor leste e 80 setor oeste. Meia entrada para todos os setores. Um erro absurdo, um erro que vai causar um público de 5 a 6 mil pessoas, um erro que vai causar novamente prejuízo. Uma conta rápida. 7 mil pessoas, um ticket médio que é desses ingressos, no último jogo deu R$220 mil de renda. Se você coloca R$10 cada ingresso, com o mesmo valor, de R$10 com a mesma renda, você teria 20 mil pessoas no estádio Newton Santos. É pensar com o fígado, não pensar com a cabeça. Pensem com a cabeça. Pensem com a cabeça. Pelo amor de Deus, diretoria do Botafogo. Vocês preferem um estádio vazio do que você baixar o ingresso e ter torcedor para te apoiar? Ou vocês preferem realmente jogar com casa vazia para ninguém vaiar as porcarias que são feitas por vocês? Só posso pensar nisso. Espero que vocês tenham gostado do giro de notícias de hoje. Lembrando que vocês viram entre vídeos a propaganda da capa. Hoje é o último dia para vocês mandarem, marcarem a foto lá, contando a história de vocês, para a gente colocar amanhã aqui no canal do TF, lá nas páginas do Instagram, do Twitter, e disputando essa camisa do Botafogo, essa camisa maneiraça que é de beisebol que vocês viram aí. Então, fiquem atentos que amanhã é o dia da votação e hoje é o último dia para marcar as páginas, fazerem aquilo que foi pedido ali. Inscreva-se, deixe o like, deixem sempre aquele like, inscrevam-se no canal que é muito importante a inscrição de vocês. Comentem, porque é muito importante essa interação que a gente tem aqui no canal do TF. O Rochefe, o conteúdo é bom. Não estou com capa, mas sou capa do canal TF, mas se vocês quiserem ver o link da capa até aqui, tudo nesse vídeo, pode colocar tudo aqui, da maneira pra caramba. Daqui a pouco, mais à noite tem TF Responde. Um abraço, tamo junto, até logo.